Saudações cristalinas, boa noite a todos e a todas. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma live cristalina. Sejam todos bem-vindos a essa egrégora cristalina de muita luz, de muito amor. Muito feliz aí com a presença de todos vocês. Sintam-se em casa, sintam-se bem-vindos, recebam já toda essa frequência, essa energia que iremos gerar na noite de hoje. E hoje, né, gente, tem um convidado aí pra lá de especial, ele já tá online aí, inclusive é o Karel. E vamos falar sobre um assunto, né, que é a pictopsicografia, que inclusive aí muita gente aqui da minha página ficou muito curiosa, né, sobre esse assunto. Então hoje a gente vai conversar com esse super artista, né, que canaliza, que retrata essas artes mediúnicas com diferentes seres de luz. Então eu vou chamar ele aqui pra gente ter esse bate-papo, e que hoje também a gente vai fazer uma conexão dos cristais também. Eu vou estar falando, vou estar conversando com vocês sobre os cristais que podem estar auxiliando nesse processo, tá? Do processo aí de conexão com os mentores. Então, vamos lá. Prontos para embarcar nessa jornada? Vamos lá, então. Deixa eu chamar ele aqui. Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. E aí, com você, tudo certo? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo ouvindo bem? Você consegue ouvir um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais o volume, cara? O do microfone. Deixa eu ver aqui que eu tô com... Muitos corações, todo mundo enviando coração, coisa boa. Se tiver muito baixo, eu coloco eu tiro o fone por enquanto. Eu acho que é porque é o fone Bluetooth. Tá baixo para ti? Baixo. Não tá baixo, mas poderia estar um pouquinho mais alto, mas dá para ouvir, tá tranquilo. Vou aumentar o tom de voz. Vamos aumentar a voz. E esse sotaque aí, me falando, já que você é lá do Nordeste, esses lados aí, né? Até que tava para te pedir. Eu moro no interior do Ceará, Barbalha. É Nordeste. Pô, Nordeste. nordestino. Ai, Saudações, saudações, querido. Muito feliz aí pela sua presença hoje nessa live cristalina. Muito feliz também por você ter aceitado o convite aí de estar falando sobre algo que, assim, eu sempre tive muita conexão, né, que é com a arte. E admiro muito a arte, assim, a manifestação artística, assim, seja qual for, assim, né, em qual ramificação aí da arte, sempre tive muita conexão. Faço, inclusive, assim, frequento há muitos anos festivais, tá? Que a arte, assim, é a raiz de todo esse movimento. Sempre tive muita conexão, conheci muitos artistas também na parte da arte visionária, né? Então é algo que eu admiro muito, 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 e admiro inclusive assim a capacidade e a sensibilidade que o artista tem de retratar, de conseguir desenhar e retratar exatamente o que ele vê. Eu acho isso assim um dom divino, eu acho incrível, lindo, 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 lindo isso, assim, é realmente assim um dom, né? sim. Então, Carol, fale um pouquinho para nós assim de você. O pessoal tá todo mundo curioso aqui para te conhecer o seu trabalho. Fale um pouco de você, da sua trajetória, da sua jornada, né? Como que é o seu trabalho com a arte mediúnica? Ok. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Meu nome é físico, vamos dizer assim, o nome de batismo é Jane. Não deixa ser um nome diferente, né? Jane, Jane. isso. E inicialmente, né, ou seja, quando eu iniciei esse trabalho, eu assinava como Jane Alves, que é o meu nome de batismo, né? Eu iniciei esse trabalho de
pictopsicografia ou pintura mediúnica, enfim, são vários os nomes, tá? Os termos são diversos. Mas a doutrina do Vale do Amanhecer, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma doutrina brasileira, tá? Só que ela já se encontra em vários países pelo mundo, fundada por Tia Neiva. Quem não conhece, eu convido a pesquisar um pouco sobre. Tem muitos documentários sobre a doutrina. É uma herança muito rica da gente enquanto humanos que passamos por várias civilizações, né? Então, foi dentro da doutrina do Vale do Amanhecer que eu iniciei esse trabalho de pictopsicografia, tá? Assim como eu, há outros médiums que trabalham com pictopsicografia, tá? Então, eu iniciei esse trabalho primeiramente porque eu já gostava de arte, desde criança eu sempre desenhei, desde os 10 anos. Era muito ligado à cultura pop, tá? Cultura pop, geek e tudo mais. E quando eu ingressei no Vale do Amanhecer, eu tive contato com essas pinturas mediúnicas, que até então eu só conhecia pelo que passava na TV, né? Reportagens, documentários e tudo mais. Mas, assim, retrato mesmo do ser, da entidade, dos nossos mentores, o contato mesmo veio dentro da doutrina. E a partir disso, né, de um tempo trabalhando como médium na doutrina, eu sempre tive essa vontade de um dia iniciar esse trabalho. Eu tive como inspiração um artista local aqui, conhecido como Mestre Jorge. Ele faz um trabalho de pictopsicografia usando a técnica tradicional, pintura a óleo. Então ele só trabalha dessa forma. Ele é daqueles bem antigão mesmo. Maravilhoso o trabalho dele, né? Então tem por óleo, você pintura a óleo, né? Tem a pintura a óleo e a pintura digital, né? Isso. Ou qualquer outra técnica. Eu gosto muito da aquarela. Eu gosto muito da pintura em aquarela. Eu acho ela muito mais fluídica e tudo mais. A pintura a óleo, ela demanda mais tempo para secar e tudo mais. Fora que é extremamente tóxica, né? É um tipo de material que necessita de um ambiente aberto, de muita proteção, se possível usar até luva, porque ela é muito tóxica mesmo. Ela faz muito mal à saúde do artista. Mas, enfim, eu conheci o trabalho do Mestre Jorge, a sensibilidade dele. Foi por meio do trabalho dele que eu iniciei também esse trabalho. Eu pedi uma pintura de um dos meus mentores, que é um mentor cigano Juan do Oriente Maior, e anos depois é que eu comecei a me permitir fazer esse trabalho. Até então eu achava, né, que era uma coisa de uma vontade minha que nasceu aqui, né? Ou seja, estou encarnado com esse trabalho. Só agora recentemente, vamos dizer assim, um pouco mais de um ano, é que eu vim ter certeza que era apenas eu estava seguindo uma programação da minha encarnação. Então, quem me auxiliou nesse processo de saber que esse era o meu objetivo foi a Neva do Sementes das Estrelas, Neva Gabriel Raio Lunar, né? Então, por meio do Gabriel, é que eu tive a certeza que realmente eu estou no caminho certo. Mas eu já trabalho já tem alguns anos. Oficialmente, ali foi uma confirmação, então, né? uma confirmação. Oficialmente, digamos, eu passei a aceitar encomendas foi em 2015. Oficialmente foi por esse ano aí. E estou até então, né? Só fazia pinturas dos mentores da doutrina do Vale do Amanhecer, da corrente, até porque também tinha uma questão ligada à minha própria crença, né? Porque também a gente tem coisas a trabalhar, né? Aí vem as crenças limitantes e tudo mais. E quando foi me permitindo, aí vieram outros seres que fogem totalmente do arquétipo que a gente conhece, de preto velho, caboclo, cigano e tudo mais. Então, a partir daí vieram os seres estelares, vieram o pessoal aí da nossa família estelar, Federação Galáctica, e aí pode ser visto até no Instagram mesmo, né? Algumas postagens do que eu faço, né? E tô aí seguindo, graças a Deus. É um trabalho muito desafiador, tá? Porque, querendo ou não, envolve muito. Muitas vezes a gente é pego na dúvida. Nossa, tá tudo indo muito bem, mas de repente, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que eu errei algum... Tem aquela incerteza em alguns momentos, em diversos momentos. E aí sempre vem as confirmações. Então, uma característica interessante desse trabalho
é que muitas vezes a validação do trabalho ela acontece pelo outro e não por mim. Muitas vezes não vai ser eu que vou dizer, olha, esse aqui é o seu mentor, pá, e você vai aceitar numa boa e tudo mais. Tem que ressoar com o coração, primeiramente, né? E há muitos casos em que a pessoa ela tem experiência pós pintura ou antes de receber. Então ela já retém alguma informação e a partir disso ela às vezes resguarda essa informação e quando vai ver as coisas batem, ou tem insight, ou aí vem a sincronicidade, tudo é um trabalho muito grande, é muito grande. Há uma cooperação entre as equipes, porque eu tenho o meu mentor, tenho os meus mentores, você tem os seus mentores, tem a sua equipe espiritual, então é uma pessoa que trabalha em conjunto, né? É necessário uma permissão, uma autorização para que realmente esse canal ele possa ser aberto e possa ser feito o trabalho. Então, eu costumo dizer que quando eu estou materializando um trabalho, na verdade eu já o fiz no plano astral. Eu estou só imprimindo, entre aspas, o que já está pronto. Entende? Uhum. Ai, o E, conversa vai perdendo. Vai, pode falar. e você falou que você começou em 2000, meados de 2012, assim, né? Na realidade, você já pintava, você já era conectado com a arte desde criança, mas começou mesmo assim em 2012, no Vale do Amanhecer, isso, né? E aí se oficializou em 2015, assim. E quais que foram, assim, as primeiras entidades que você canalizou para transmitir através da arte, assim? Quais que foram as primeiras e quais que foram vindo, assim, no decorrer de todo o seu trabalho? Como dentro do Vale do Amanhecer há já um sistema, já um protocolo para esse tipo de canalização, a gente já recebe determinadas informações. Então, por exemplo, como é uma pintura feita para médiuns da doutrina, eles já possuem informações sobre o seu mentor. Qual é a informação? O nome da entidade, a falange da entidade, e aí vem a classificação desse médium, qual é o grau que ele está dentro da doutrina. Então, por meio dessas informações, eu fazia a captação do mentor. Então, eram casos em que eu não pedia, por exemplo, a foto da pessoa, porque não era necessário. Eu já tinha todo esse material, digamos Já assim, tinha uma informação, uma base de informação, e aí você já ia retratando. isso, justamente, já puxava a energia do mentor por meio daquela assinatura energética. Como o negócio foi expandindo e não está mais dentro desse protocolo que é da doutrina, né? Porque até então eu não estou mais, vamos dizer, eu não estou mais ingressado na doutrina, eu estou atendendo de forma aberta. Então, enquanto um médium de lá me solicita uma pintura, eu sigo o protocolo porque é protocolo, inclusive a questão das informações que vem na pintura. Mas uma pessoa de fora, de outra egrégora e tudo mais, ou que não está em nenhuma, eu já sigo um protocolo diferente, que a necessidade do nome completo da pessoa, de uma foto Uma recente. foto para já ir puxando a energia, se conectando com o campo também, né? Porque assim, visualmente, às vezes só visualmente de você já... É como se a gente fizesse um escaneamento na pessoa, só de olhar a pessoa, ali já começa a vir as intuições, a gente já sabe, né? Sim, o O contato com os olhos é muito importante. é, é, Aí é um tipo de é muito trabalho. uma conexão visual também, né? E aí é um trabalho muito parecido com. Eu acredito que quem trabalha com leitura cástica, você trabalha com leitura cástica, né? Sim. Uhum. Então, é bem parecido essa parte inicial, né? Do analisar, né? E aí, às vezes, já vem logo de imediato a informação, às vezes vem uma imagem na tela mental, às vezes vem só com o período que eu vou realmente me conectar, porque entra-se numa fila de espera, né? Então, assim, para, vamos dizer, eu não perder muito tempo, eu vou focar no que realmente é prioridade, que é aquela pessoa que está aguardando. Então, eu deixo para fazer essa Claro. conexão mais à frente, né? Mais à frente. E aí há casos em que eu tenho auxílio, porque aí facilita mais o meu trabalho, porque eu consigo agilizar mais o trabalho. Então, em vez de eu parar para estar analisando, verificando quem se apresenta e tudo mais, eu solicito um auxílio
de névoa, por exemplo, em alguns casos, né, porque ela é muito ocupada, né? Então, na medida do possível, quando alguma coisa eu não consigo trazer, está travado para mim, eu recorro a ela. Olha, Uhum. a minha impressão foi essa, eu consegui trazer isso, mas eu acho que está faltando alguma coisa. E aí ela vai, verifica e complementa. Olha, é isso mesmo, é isso, é aquilo. Claro, Então, claro. é um Uhum. trabalho muito cooperativo. Eu acho isso muito importante mesmo. Muito importante. Porque às vezes, assim, tem pessoas que eu acredito que, bom, tanto para você quanto para mim também, e para quem trabalha, assim, nessa área, assim, né? Tem pessoas que é muito mais fácil, assim, de criar uma afinidade e receber as informações, né? E Sim. já outras, às vezes, nem tanto. Às vezes É, é no decorrer do processo, né? Você falou assim, às vezes vem uma imagem, né? Às vem, vezes já começa a descer e realmente. vir informação. Às vezes vem uma imagem, e a partir daquela imagem, aí já vai se formando mais outra imagem que já vai vindo mais informação, né? Mais informações. Então, cada pessoa é totalmente diferente da outra, né? Justamente. A gente tenta seguir vamos dizer, um modelo para isso, mas sempre vai acontecer de Uhum. uma coisa muito subjetiva. Porque, às vezes, até a própria pessoa, por mais que ela tenha interesse, ela está muito bloqueada. Então, há processos que a É, gente precisa trabalhar e há situações exato. em que ela acaba dificultando até o meu trabalho. Porque a pessoa É. está muito bloqueada na crença limitante ou está numa energia de cobrança. Porque é uma coisa que eu sempre Uhum. digo, pessoal, não tratem esse trabalho, por mais que haja uma troca energética financeira, não trate ele como um produto, toma lá da cá, porque não é Uhum. assim que funciona. Se você está nesse pensamento, não peça, porque fica naquela, eu paguei, eu tenho que receber. Tem, no momento propício a isso. Há casos em que a pessoa recebe com um tempo como eu posso, estendido, e era justamente no período que ela necessitava receber. Porque não é só uma Uhum. imagem. A pintura não é só uma representação. Não é só para suprir uma mera curiosidade. Não, ela tem um objetivo. Ela tem um fundamento. Claro. Qual? São diversos. E aí depende do que é que seu mentor, do que é que a sua expressão, ou seja lá, a equipe, né, família estelar, tenha preparado para você receber. Quais códigos estão preparados para ser entregues a você. Então, é muito complexo isso, né? É. Não tenho Porque como dizer. Pode dizer. o tempo dele é diferente do nosso, Justamente. né? Totalmente diferente do nosso. E ainda mais com quem trabalha com arte, essa coisa de prazos, É, assim, de estar ali em cima, prazos e pressão não rola. É energia, é fluxo, é fluidez. Tem que saber aguardar, porque o artista ele precisa dessa inspiração de um plano superior, precisa estar inspirado e precisa sentir a energia. Não é assim, agora eu vou chegar e eu vou fazer isso. Tem que estar justamente. inspirado, tem que estar Porque não sentindo a está. energia, tem que estar com o campo aberto para fazer aquilo naquele momento. Não é Justamente. uma coisa, né, Carol, não é uma coisa assim, digamos, automática, engessada. É totalmente o oposto disso, né? Justamente. E, inclusive, aí entra numa das variedades da pintura mediúnica, da pictopsicografia, da forma de manifestação. Porque a gente conhece aquela forma que é muito presente na doutrina kardecista, que foi trazida, né, que é por meio dos artistas pintores, Van Gogh, Da Vinci e tudo mais, que ali tem um primeiro objetivo, né, que tem aquela questão de provar que há uma continuidade da vida após a morte e tudo mais, e por meio disso ele tem esse trabalho. E muitas vezes esses médiums trabalham de forma inconsciente, há uma incorporação, tá? No meu caso, como de muitos outros, como as coisas estão mudando, né? A gente já está numa fase final de transição planetária, é necessário que essa forma é necessário uma abertura para que outras formas de manifestação aconteçam. Então a gente trabalha a mediunidade de uma forma muito mais sutil, não generalizando, tá, pessoal? Muito mais sutil porque ela é um fator biológico do ser humano. A mediunidade ela é inata do ser humano. Todo ser humano é médium por natureza, tá, pessoal? Independente do grau. Então, nesse caso, a pintura mediúnica, a pictopsicografia, ela acontece de forma consciente, totalmente consciente.
Isso requer uma maior responsabilidade, inclusive. Porque a Porque gente é pode preferir você por você, né? justamente, Claro que tem todo o amparo, né? Mas tem todo, você aí é o veículo principal que vai estar fazendo a transmissão, né? justamente. E aí vem tudo isso. Por esse motivo Uhum. também, há muitos casos em que artistas, principalmente, eu vou dizer principalmente no modo de falar, tá? Mas, digamos, artistas do movimento renascentista e tudo mais, eram exímios canalizadores. Só que muitos deles não tinham consciência de que estavam canalizando. Há muita coisa que é entregue pela espiritualidade, que é canalizada, mas a pessoa não tem consciência. Ela está sendo um canal sem ter consciência que é um canal. Porque é algo a ser entregue à humanidade que é muito importante e precisa ser entregue. Então, se há uma abertura, por mais que não haja um entendimento daquele canal, a espiritualidade vai entregar. Então, há casos de muitos artistas, sejam escritores, sejam escultores, sejam pintores, enfim, desenhistas, que canalizam sem ter consciência de que estão canalizando. Consciência no sentido de que não sabem, não de que perderam a consciência para canalizar. Então, tem isso também. Da Claro, ou que, limpeza, né, não sabem, não são médiums e não desenvolveram ainda, né? justamente, Essa habilidade mediúnica. justamente. O pessoal está aí só entrando. É, Aí tô nem vendo aqui tinha se uma alguém mandou coisa, alguma pergunta. eu não vi, porque sou danado para sair da live, se for inventar mexer nos comentários. Oi? Eu sou danado para ir mexendo e sair da live, porque está conectado no carregador Ah, e fica meio louco. e aí, me fala uma coisa assim, e como que você acha que a pictopsicografia e a arte mediúnica ela pode estar auxiliando no processo do despertar, no processo do autoconhecimento, no processo da ascensão espiritual? O que você acha em relação a isso? Qual que é a sua visão em relação a esse assunto? Certo. Então, como eu já iniciei, a primeira questão é que a pintura, né, a canalização dos mentores, das suas expressões, hoje, uma coisa interessante é que, hoje em dia, as pessoas estão vindo muito mais atrás da sua própria expressão do que dos seus mentores. Isso é muito interessante, tá? Qual que é a diferença do seu trabalho entre a expressão e os mentores? Fala um pouquinho aí pra gente também. Eu vou ter uma boa noite aqui para sair do teclado que estava aparecendo. Então, quando a pessoa não já tem uma informação, vamos dizer, por exemplo, você é de algum egrégor, é da Umbanda. Então você já tem um objetivo. Eu quero solicitar a pintura do meu mentor, guardião. Enfim, você já tem um objetivo. Você já tem a informação. Ok. Quando você não tem, aí nesse caso eu vou fazer a verificação de quem é que se apresenta, quem é que está próximo a você naquele momento que eu digo da sua vida, do seu grau de consciência, quem é que traz uma energia mais necessária para aquele seu momento. Então, a partir dessa verificação é que vão surgir os mentores, porque podemos ter mais de um mentor, tá, pessoal? Podemos ter, inclusive, dezenas de mentores. Tudo Muitos, né? depende. Tudo depende de várias coisas. Uma delas é que tipo de missão você se encarregou de fazer enquanto encarnado, né? O que é que você faz enquanto encarnado? Sei lá, você é, por exemplo, um terapeuta que trabalha com diversas terapias, muito provavelmente você é uma pessoa que tem uma equipe espiritual que está ali lhe auxiliando, até porque cada mentor tem a sua especialidade, tá? Então a primeira questão é essa. E a segunda questão é que muitas vezes nessas verificações surgem também essências, eu costumo chamar de essências dessas pessoas. Pode surgir uma, pode surgir duas, três, essências ou fractais de alma, como a gente costuma chamar, que é o além do eu superior, né? Então podem surgir também. A questão é que essas expressões nossas, essas expressões mais elevadas, elas também podem assumir um papel de mentoria porque elas estão num grau mais elevado e, dependendo, elas podem assumir esse papel de mentoria, pode auxiliar aquela parte dela, né, nesse caminho de despertar, de ascensão. Elas podem assumir esse papel, tá? Então, a primeira questão é essa. E a segunda questão é que eu acho que até essa própria necessidade de buscar a sua expressão, a pintura do seu eu superior e tudo mais, já é
um gatilho para o autoconhecimento, que agora está muito mais comum. Como eu disse, antes não tinha muito isso. Ah, eu quero a pintura do meu eu superior. Não, eu quero a pintura do meu mentor. Às vezes chegava a ter, as pessoas não ter nem consciência dessa questão do eu superior. Estão tendo esse assunto, ele está se naturalizando agora. Está ficando mais naturalizado. As pessoas estão conseguindo, por mais que algumas ainda tenham dificuldade, mas conseguem agora conseguem entender mais esse assunto, de que elas são parte de um todo, de que ela não é somente isso, de que há outras versões dela em planos mais elevados. Então, isso está muito mais aceitável hoje. Aí que entra até a questão dos universos paralelos, né? Meu Deus, estão falando de Marvel, né? Então, tem essa questão também, entende? A pintura, ela, como eu falei, ela tem vários objetivos. Muitas vezes esse objetivo ele não está claro, ele não é entregue a mim, vamos dizer assim. Ele vai fazer um trabalho silencioso na pessoa. Eu já tive feedback de pessoas que depois que receberam a pintura tiveram vários insights, peças que faltavam iam se encaixando, passaram a entender determinadas coisas, porque a pintura está ali e o seu papel, vamos dizer, o que é importante é você procurar se conectar com o mentor, com o ser, de forma diária, do seu jeito. Você vai encontrar o melhor jeito de fazer essa conexão. Mas é muito importante que você faça isso. Não é pegar a pintura e guardar na gaveta. Recebi, que lindo, peguei aqui, deixa eu guardar numa gaveta. Por isso que eu escrevi um texto, há um tempo atrás, falando sobre a importância dessa pintura no ambiente em que você vive ou trabalha, aquele ambiente que você escolher, porque ela afeta, o campo dela afeta esse ambiente também. Com certeza, porque é um arquétipo que está ali, ela está fazendo uma conexão diária. E agora, já aproveitando o link, é o que eu falo sobre os cristais, né? Não adianta, é a mesma coisa aí com você, com a pintura. Não adianta a pessoa receber uma pintura e não fazer uma conexão diária com essa pintura. Aprofundar essa relação com essa arte, com a pintura, com o mentor, com esse ser de luz que se apresentou, né? Que está junto com a pessoa. Com os cristais é a mesma coisa. Não adianta a pessoa comprar um cristal e deixar ele ali de lado, né? Apenas como decoração, né? Porque os cristais, eles possuem uma consciência, né? Eles são seres que possuem uma inteligência, uma consciência. Há um espírito, há uma alma, há uma entidade cristalina que habita dentro de cada cristal. Então, assim, aí muita gente me pergunta, como que eu posso me conectar com os cristais? Como que eu posso ter uma conexão maior com os cristais, né? E receber alguma propriedade terapêutica, ou ampliar a minha intuição, ou meditar com eles. Quanto mais você cria uma afinidade energética com o cristal, mais vai amplificar essa sua conexão com eles. E a conexão com o cristal é totalmente telepática, né? A gente pode fazer uma analogia até com um animal, com um gato, com um cachorro, né? Conforme a gente vai aprofundando essa relação com o animal, depois de um tempo, a gente vai olhar para o animal, no olhar dele, a gente já vai saber o que ele quer. Com o cristal, obviamente, não vai haver nenhum movimento. Às vezes até pode, né? Mas com o cristal, a gente olha para o cristal, se conecta e já sabe. Isso acontece muito com a limpeza e a energização também dos cristais. Não existe uma regra, algo engessado. É você chegar ali na frente dessa entidade cristalina, né? Porque um cristal não é simplesmente um cristal, é uma entidade cristalina. Então, nós estamos conversando, nós estamos criando uma relação de entidade, de alma para alma, de entidade para entidade, né? Então, por isso, a importância da honra e do respeito com os seres cristalinos, é enxergar além do aspecto físico tridimensional no qual ele se densifica aqui na matéria, né? Porque se a gente for
ampliar um pouco mais a nossa visão em outras civilizações muito mais avançada que a nossa, o cristal ele já não tem essa forma mais densa. Aqui, assim como a gente tem o nosso corpo, né, denso, se densificou aqui, assim como tudo, e os cristais, é para a gente conseguir assimilar essa energia aqui na matéria, né? Mas em outros lugares, dos nossos irmãos estelares, numa outra conexão, numa outra frequência mais elevada, numa consciência mais expandida, a forma, assim como a forma dos seres muda, a forma dos cristais também vai mudar, também vai ser diferente. Então, assim, quanto mais a gente criar uma afinidade com os cristais, diariamente, segurar um cristal, sentir a energia, meditar, mais forte vai ser esse vínculo que a gente vai criar com os seres cristalinos, esse elo de conexão, porque a gente está transmitindo uma energia para eles, né? Que é o amor, a nossa energia para eles, e eles estão transmitindo uma energia para nós. É como se a gente chegasse perto de um cristal e aquela luz, ela se expande, porque a gente está colocando energia. É como se a gente estivesse ativando cada vez mais a luz que existe naquele cristal. E aquele cristal está ativando cada vez mais a luz que existe em nós. Imagina um ser humano que vive sozinho, né? Que vive sozinho. Quando chega uma outra pessoa perto desse ser humano que vive sozinho, ele vai se sentir vivo novamente, né? Porque tem o apoio, tem o amparo de outras pessoas, de outros seres, né? Então, quando a gente cria esse vínculo com os cristais, nós estamos amparando o trabalho deles e eles estão amparando o nosso trabalho também. E dentro aí da pintura mediúnica também, né, Karen? Porque é algo assim totalmente intuitivo também. É muito uso da intuição, eu acredito, né? E também o confiar na sua intuição no momento em que você está canalizando e recebendo todas essas informações, né? Inclusive, assim, os cristais, eu sempre digo que eles são, assim, muito versáteis. Totalmente versáteis. Eles são, assim, plurais e versáteis, porque aonde tem a energia cristalina, tudo está se expandindo. Então, no seu caso, na arte, tá? Existem cristais específicos que vão estar afinando mais essa conexão com a mediunidade, com os mentores, com o eu superior, com a criatividade, abrindo esse canal. Então, no seu caso com a arte mediúnica, quando você tem a presença de uma entidade cristalina próximo ao seu campo, ela vai estar ampliando a energia daquele campo, no caso do cristal de quartzo, né? Cada cristal tem uma peculiaridade. Cada cristal possui a sua característica. Cada cristal possui a sua propriedade terapêutica, energética e metafísica, que quando entra em contato com o campo, né, com o nosso campo energético, o trabalho no qual a gente está fazendo, né, ele vai modificar o campo de energia, dependendo de qual cristal nós estamos utilizando no momento. Uhum. Então, aqui, já estou com o cristal de quartzo, né, que é a mãe dos cristais. Aqui. É o mais abundante. Queria falar alguma coisa? Um cristal que o pai, né, o Saint Germain, pediu para que eu colocasse para evitar interferências foi a ametista. Pronto, isso aqui fica mesmo de frente para a tela aqui. Fica mesmo de frente com o monitor que eu utilizo para trabalhar. Foi um doce que pediram para mim colocar. Eu não sou expert de cristais, né? Depois até que vai ser sobre isso. Eu vou mostrar até uns que eu tenho. Mas aí tem esse, eu recebi o meu lemuriano, que eu já falei contigo, né? Eu tava doido. Ai, que lemuriano, ó. Que foi... Ó, aqui, tô com um lemuriano aqui também, ó. Nossa, eu amo. Linda. E aí, isso que você falou sobre a questão dessa conexão é a mesma coisa. É a mesma coisa com essa conexão com a pintura do seu mentor, né? Porque, na verdade, a pintura, ela também vai facilitar essa conexão. A forma de facilitar a conexão que você já procura ter com o seu mentor nas suas mentalizações, quando você tem consciência, né?
nas suas mentalizações, nas suas preces, porque tem uma coisa também que aí se encaixa. Quando se fala de mentor, de mentoria, ele vai estar muito alinhado à sua própria consciência, no sentido de que, eu estou ingressado, por exemplo, na Igreja Católica. Uhum, Muito uhum, provavelmente, o seu mentor, para que ele faça um trabalho com eficiência, ele vai assumir uma roupagem espiritual que esteja de acordo com os arquétipos utilizados na Igreja Católica para que você consiga uma conexão mais confortável, uhum, digamos assim. uhum. Então, isso Claro. também acontece, entende? Isso também acontece nesse processo. Com o que tem E a partir mais, com o que a pessoa tem mais afinidade, né? justamente a questão da afinidade. Porque é aquilo que eu Uhum. já escrevi sobre isso também, né? Será que estamos realmente preparados para aceitar nossos mentores como eles realmente são? Por quê? Porque aí entram as entidades, os seres extraterrenos, que são seres físicos, né? São seres vivos, físicos, que têm um corpo biológico adaptado para o seu ambiente, mas que passam por esse processo de eu até enrolei a palavra agora. Eles passam por esse processo para que cheguem aqui como se fossem espíritos desmaterializados. É uma coisa bem Uhum. interessante que a gente vê isso até no Vale, e a própria Neva já trouxe, que ela fala sobre a nossa Lua. Né? Como, desculpa? Que ela fala sobre a Lua, a nossa Lua, a Ah, Lua da Terra. sim. A Lua da Uhum. Terra, ela é um portal de desintegração e integração. Então, muitos desses seres, muitos desses comandantes e tudo mais, dessa família estelar, que são seres vivos, né, físicos, claro, com a densidade compatível com a dimensão que estão, Uhum. eles Uhum. passam por esse portal para que eles consigam chegar aqui nessa densidade. Que nossa Terra ainda ela é muito densa para eles, né? Então, um Uhum. processo um pouco doloroso. Então, para que eles cheguem aqui, eles passam por esse portal. É um dos portais que eles utilizam para chegar aqui. Então, chegam aqui como se fossem espíritos. E aí vai para um centro de Umbanda, vai para um centro kardecista, vai para o local que é Uhum. necessário, inclusive Claro. tem um processo de incorporação mesmo, né? Mas são seres físicos, eles só estão projetando a consciência deles, porque tem uma alta capacidade telepática e tem essa possibilidade de fazer esse trabalho. Então, é uma coisa que também precisa ser entendida. Então, muitos dos nossos mentores, pretos velhos, caboclos, ciganos, não são, na verdade, esses mentores, esses seres. Eles assumem esse personagem para poder trabalhar com determinada energia. Não necessariamente eles tenham tido aquela encarnação na Terra com aquela roupagem. Apenas assumem por uma necessidade. Então, tem isso também. Então, por exemplo, quando eu coloco uma pintura, sei lá, de um determinado preto velho, há várias pessoas que têm aquele preto velho como um mentor. Só que é preciso entender que não é aquele mentor. Então, sei lá, Pai Joaquim das Cachoeiras. Há diversos Pai Joaquim da Cachoeira. Então, se você me solicita a pintura de Pai Joaquim das Cachoeiras, eu vou canalizar o seu Pai Joaquim das Cachoeiras. No sentido de que a pintura ela vai vir com a assinatura energética destinada a você. Se você, vamos dizer, um mentor mais, vamos dizer, mais conhecido, que é bastante, a gente corre muito atrás dele, né? São Miguel, Miguel Arcanjo, querido Miguel. Uhum. Uhum. Eu tenho muita afinidade com o Miguel, eu sei que ele é um dos meus mentores e tudo mais. Ok, realmente, tá aí, é um dos seus mentores. Beleza. A gente já conhece o retrato de Miguel, né? Uma das suas representações. Eu trouxe uma um pouco recente. Eu vou até adquirir uma Sim. dessas, não tem. Eu trouxe uma recente do Miguel que foge totalmente dessa ideia do Miguel másculo com cara de guerreiro e tudo mais. Ele traz uma energia de equilíbrio masculino e feminino muito Uhum. grande Uhum. e, portanto, traz também uma androginia muito grande. Ele veio com essa feição andrógena que foi uma das feições que a Neva o vê também. Eu pintei, ela nem viu, né? Depois é que eu mostrei o desenho a ela, que eu estava iniciando. Mas aí ele se convidou para ser pintado, que também tem isso. Às vezes estou fazendo a pintura de uma pessoa e de repente eu paro para descansar e aí eu vou iniciar parar para descansar e começar a rascunhar outra coisa. Aí quando vai ver, é outro ser que se apresentou. Então acontece muito isso. Foi o caso do Miguel. Aham. Miguel é um Aham. dos muitos casos que acontece. Eu paro porque eu estou cansado,
fazendo aquela pintura de determinada pessoa. Aí quando eu pego meu sketchbook assim, para poder, sei lá, tá ali só rabiscando, quando eu vou ver eu tô fazendo outro ser, Tá que fazendo não outro. exatamente estava na fila, mas enfim, Uhum. chegou a aparecer a oportunidade. Então o Miguel foi um deles. Então, sei lá, você tem muita afinidade com o Miguel e você teve uma confirmação de que Miguel é um dos seus mentores, né? Então, nesse caso, vai ser feita uma pintura do Arcanjo Miguel, só que ela vai estar com a assinatura energética destinada a você, ao que você precisa trabalhar em você, porque também tem isso. Os mentores, eles entregam ferramentas para determinadas coisas, né? Às vezes a pessoa tem um contato, uma conexão muito forte. Esses dias eu publiquei esse avatar, né? Esse eu superior, que é a comandante Ilra, muito semelhante com a Arvéria, né? Só que são de lugares diferentes, mas são da mesma falange, do mesmo Uhum. Uhum. agrupamento. E conversando com a pessoa que é a pessoa dona da pintura, né? Eu percebi que ela tem uma conexão muito grande, muito forte com ela. Ela já se comunica telepaticamente com o avatar dela. Olha só o nível de conexão. Ela tem projeções astrais com o avatar dela. Então, Olha só. aí são coisas que Isso às vezes começou a se amplificar depois que você fez ali para ela, né? eu fiz, Ou ela ela já tinha essa já conexão, estava, já estava. Aham. já. E aí, quando eu iniciei a pintura, até então eu avisei uns 3 dias antes, mas quando eu realmente iniciei aqui, ela já sentiu umas mudanças energéticas no corpo, entende? Mas ela, Uhum. assim, é coisa que ela não estava entendendo e depois é que eu fui dizer, olha, não, acho que é porque eu estava realmente canalizando o seu eu superior e você estava passando por uns processos energéticos. Porque também tem isso. Enquanto você está aguardando a pintura, os seus mentores estão trabalhando nos seus campos para o que você vai receber. Exato, exato, Aí exatamente. as Tem isso pessoas, também, né? é, as pessoas muitas vezes não entendem que é um trabalho muito maior do que o que é visto, É, que é materializado. O trabalho está trabalhando no seu campo, está trabalhando os seus chakras, está lhe preparando para receber determinada uhum, energia, pacote, algo do seu acástico e tudo mais. E aí vai. uhum. É uma coisa realmente muito complexa. Muito complexa mesmo. É, é muito maior e muito mais profundo do que muita gente acha, assim. É algo que eu sempre falo para os meus alunos dos cursos, né? E isso se encaixa também, acredito, no seu trabalho, que a partir do momento que a pessoa fala assim, né? Ela já começa a ser trabalhada. É o antes, é o durante Sim, e é o depois, né? justamente. É todo o processo. É o antes, o durante e o depois, né? Acredito que é como se fosse uma montanha russa, né? É o antes, a energia ela vai subindo, ela vai tomando forma, vai tomando forma, vai tomando forma. No momento que você está ali canalizando, né? No auge do trabalho, vai subindo a energia e depois ela desce, mas continua mantendo e continua essa conexão também, né? E você estava falando dessa, é, toda essa parte assim também, né? de, de como você recebe, como você sintoniza o mentor de cada pessoa também, né? E aí, antes de eu entrar nessa parte, deixa eu falar outra coisa que eu lembrei agora, antes que eu esqueça, que você estava falando ali, eu estava ouvindo e lembrando também dessa parte de várias egrégoras espirituais, de vários seres que se apresentam, né? E assim também é com o reino cristalino, com os seres cristalinos, né? Muita gente, assim, por falta de conhecimento, assim, também, e erroneamente, acha que os cristais, eles têm apenas uma conexão física. Eu acredito que é uma forma, assim, muito limitada de pensar, porque é a mesma coisa se a gente chegasse, assim, para nós e nos considerasse apenas seres físicos, ou que existe vida apenas aqui no planeta Terra. E a gente sabe que é muito mais além do que isso, é muito maior do que isso, né? Então, os cristais, eu acredito que eles são multidimensionais, porque eles trabalham com diversas egrégoras diferentes, né? Enquanto você ia falando aí, até você falou do Arcanjo Miguel, eu trouxe aqui a cianita azul, a espada do Arcanjo Miguel. Então, cada cristal, aqui, por exemplo, a turmalina negra vai estar trabalhando com a energia dos guardiões aqui da Terra, sabe? Cada cristal, lemurianos, né? Aqui, intraterrenos, lemurianos. Então, e assim vai. Cada cristal
ele vai ter uma afinidade diferente com uma entidade, com uma egrégora espiritual, com uma energia. Tem os cristais que vão trabalhar mais com as energias da Terra, com as energias terrenas. Tem outros cristais que trabalham mais com as energias astrais, mais com egrégoras espirituais de outras esferas fora do planeta, né? E assim como nós somos seres, somos consciências estelares, né? Que viemos de fora do planeta, somos todos, de uma forma ou de outra, extraterrestres, não é mesmo? De fora do planeta, que estamos aqui, numa experiência aqui em Gaia. Os cristais também, assim como nós, eles também estão passando por essa mesma experiência. E eles também estão em processo evolutivo, assim como nós. Senão, tanto nós como eles, nós não estaríamos aqui, não precisaria mais estar aqui, certo? Então, cada cristal que você vai fazer uma conexão, né? Tem um cristal específico para ampliar essa conexão. Por exemplo, é assim, você falou que tem alguns cristais e eles vão chegando. Eles vão chegando, eles vão chegando. Quando você vê, você já tem, assim, todos... Tem muitos seres cristalinos que estão aí para aumentar essa egrégora, né? A egrégora da família cristalina começa com um, daí vai vindo outro, daí vai vindo outro, porque assim, eles possuem uma inteligência. Eles são pura consciência, pura energia. Então, como você estava falando antes, no momento anterior, que muitas pessoas querem receber uma arte, né, mediúnica, mas muitas não estão preparadas ainda para receber, porque talvez não seja o momento certo. O mesmo acontece com os cristais. Talvez a pessoa ela quer determinado cristal para a vida dela, para determinado fim específico, mas aquilo ainda não é o momento. Porque talvez a pessoa não esteja com o campo, com a energia preparada para estar recebendo aquele pacote de informação, aquela energia no momento, né? Porque como os cristais, existem cristais que irradiam uma frequência muito elevada, que muitas pessoas talvez possam não estar, muitas pessoas, né, hoje em dia ainda não estão preparadas para receber tanta energia e esse pacote de informação que vem dos cristais. Então, assim, tudo questão, assim, do momento certo, porque no momento certo é com você, com as entidades, eles se apresentam, e às vezes não é no nosso momento, né? É no momento que realmente a nossa alma e a nossa energia ela está preparada para receber, né? Uhum. Mas aí vem o lado físico que quer, porque quer que seja agora e tudo mais. E aí complica. Exato, exato. Eu achei interessante, olha só, já teve uns 2 casos, porque eu faço o controle, eu vou inclusive separar uma agenda física, porque antes eu utilizava a agenda do Google, por exemplo. Já teve 2 casos que do nada, o nome da pessoa sumiu da agenda, do nada, loucura assim, loucura, sumiu da agenda. E depois a pessoa veio atrás e quando vai ver não estava lá, como assim? Aí quando eu olhar na conversa, tá lá, e aí, nossa, que coisa louca. E aí lá vai, o trabalho, a peleja para dar prioridade e fazer logo aquela determinada pintura. Só que aí, quando vai ver, 2 desses casos, por exemplo, caiu justamente no dia de um portal muito, muito poderoso. Achei isso muito interessante. Um deles caiu. O que acontece que a gente muitas vezes acha que é um erro e, na verdade, é uma programação. Mas até Querido, eu acho que só travou. Você ficou alguns segundos fora. Se você puder repetir as últimas falas aí para nós. falou, uma pessoa, né, que recebeu a pintura justamente no dia de um portal, né? Ah, sim. E a outra recebeu justamente no dia do aniversário dela, aniversário. E eu não sabia. E recebeu no dia do Olha. aniversário. Então são coisas que acontecem. Muitas vezes essa pintura ela vem como se fosse uma consagração também. Então os objetivos são diversos, né? Não dá para mim especificar todos os objetivos porque muitas vezes também não me é entregue, né? É tipo, sei lá, eu tenho uma mensagem para você, eu vou lhe passar um recado, a pessoa me dá o recado e eu vou lhe passar o recado. Eu não entendo o recado exatamente, eu só sei o que dizer. Só que você que é a receptora,
que é quem vai receber a mensagem, você sabe exatamente do que eu estou falando, do que fulano, cicrano, beltrano mandou dizer. Então, muitas vezes acontece isso também. Então, quem decodifica a mensagem final é você que é a receptora final. Então, acontece isso também. Há casos em que isso acontece. Eu acho isso muito interessante. É uma forma até de, vamos dizer, entre aspas, de privacidade para determinadas coisas, né? Porque também tem isso. Muitas vezes a pessoa ela não se abre totalmente quando vem fazer uma solicitação, seja por vergonha, seja por insegurança mesmo, seja qual for o motivo. Então, às vezes acontecem essas coisas, né? Do mentor chegar e deixar junto à pintura uma mensagem, que também é outra coisa. Quando uma pessoa me solicita uma pintura, o que eu garanto é a entrega da retratação do ser e o nome da entidade. Não entrego pintura sem nome. Informações sobre o ser ou mensagem pessoal, aí depende do ser. Alguns entregam, outros não. O motivo, sabe-se lá. Né? Por quê? É. Porque a ideia é que a pintura ela também seja um canal. Ela vai ser um ativador, mas você tem que fazer a sua parte também. Você tem que fazer a Com sua parte. Se certeza, né? conectar, isso você já falou no início, eu já falei. Se conectar, que com certeza você se conectando, você vai receber todos os pacotes que você precisa receber. E tem coisas que poderão ser de imediato e outras que poderão levar semanas, meses ou anos. Então tem coisas que são assim. Então, por exemplo, eu fiz ano passado, ou foi ano atrasado, não lembro agora, acho que foi de 2020, a pintura de um casal, que inclusive hoje são amigos meus. Era a pintura eles pediram a pintura deles em família, que era esposa, marido, filho. E que trouxesse elementos que correspondessem a cada um. Então aí fui acessar o campo para ver o que vinha. Então fiz a retratação da família reunida e elementos, inclusive expressões que tinham a ver com ele. Olha só. E aí vieram o nome, o primeiro nome de cada ser, vieram algumas informações e tudo mais, passei tudo isso. Quando é agora, eles solicitam a cosmobiografia, né? E aí recebem a cosmobiografia e depois vem correndo me dizer. Ambos, porque um é uma criancinha, então não pediu ainda, mas esposa e marido me procuraram falando que a pintura que eu tinha feito era a pintura avatar dele. Eu não sabia, não foi entregue. É tanto que foi entregue o primeiro nome. Olha só como as coisas são. Porque já entra no trabalho de Neva, né? Que é uma das guardiãs do registro acástico. Então, eu trouxe o primeiro nome. Eles entregaram o primeiro nome do Avatar. Só que quando o Neva foi trazer a cosmobiografia, ela trouxe o nome completo. Sobrenome, nome, sobrenome e as informações complementares. Eu achei isso incrível. Então, são Complemento, coisas né? isso. E são formas também de validar até o meu próprio trabalho. E querendo ou Claro, não, claro. às vezes tem essa necessidade. Nossa, e aí vem a pessoa e diz, olha, eu a casa em que eu tive um sonho há 2 dias, eu já tinha visto a entidade, eu já não sei o quê, e assim vai. Então são formas de validação. Isso é uma das coisas que eu trato até na minha pesquisa, né? Na pesquisa sobre a pintura mediúnica que eu tratei na academia. E é um campo muito complicado, porque a gente está numa área acadêmica, que aí vem, o pessoal tem essa coisa muito, muito do experimento e tudo mais, quer tratar uma coisa como se fosse uma coisa material, mas é necessário uma maior abertura que nem tudo pode ser materializado. Então, essa é uma das formas de se validar esse trabalho. Ou seja, de separar o que seria uma pintura, uma arte mediúnica de uma arte comum. Então, essa é uma das formas, é um dos meios de se validar a pintura, entende? Então, tem isso também. Nossa, Pessoal, muito interessante. Vamos ver se alguém aqui mandou alguma... Tá dando uma olhadinha aqui, se alguém mandou alguma pergunta, se alguém falou alguma coisa. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos ver. Alguém tá pedindo aqui de um curso, hein? Qual é o seu curso? Ah, então, uma pessoa já havia me perguntado isso em 2020. Eu não estava nem com isso na cabeça. Mas depois veio aquela coisa martelando, né? E eu resolvi que iria fazer. Porém, eu estava no período final da faculdade e resolvi deixar isso mais para frente. E aí veio uhum. o livro, veio o artbook que está em processo, né?
Na verdade, ele já está pronto, ele vai entrar em campanha assim que eu receber o primeiro livro. E eu estou organizando. Inclusive, hoje eu já coloquei no meu perfil, olha como as coisas são. Lá na biografia, na bio, tem um link, né? E lá embaixo tem lista de interessados para curso sobre pintura. Então vai ser a primeira Olha, turma. Ainda estou vendo, porque que eu estou incrível. recebendo, eu estou ainda recebendo as orientações, porque eu preciso pensar muitas coisas em relação a esse Claro, curso, tá? Porque claro, claro. é uma responsabilidade muito grande. Estou esperando orientações Uhum. dos mentores, como é que vai funcionar, se vai ter consagração, se vai ser entregue alguma chave específica para esses novos Uhum. canalizadores, o que é que vai acontecer, entende? Então, estou esperando todas essas informações para poder realmente estruturar bem o curso. Com Claro, certeza, uma coisa que eu sei é que não vai ser uma coisa aberta ao Léo, né? Que é de muita responsabilidade, entende? Muita responsabilidade. exatamente, né? E cursos são muitas etapas, tem que ser uma coisa assim bem pensada, tem que ser feita com calma também, e ainda tem que receber toda a orientação deles, assim. Então não é uma coisa assim que é feita assim de uma hora para outra, né? Porque a gente vai estar, Me você, né? preocupo Nesse caso, vai muito estar iniciando pessoas, né? isso. Então Eu me tem que preocupo ser muito com algo essa assim, feito com questão muita da responsabilidade, né? trovão agora. Me preocupo muito com essa questão da responsabilidade, porque é um trabalho realmente Uhum. muito sério. Eu nem me atrevo a, sei lá, eu procuro muito, enfim, fazer da melhor forma alinhada possível, porque realmente o desafio é muito grande. Muitas pessoas acabam se perdendo, né, nesse caminho. Tem grande potencial, inicia um trabalho, mas depois, infelizmente, cai no ego, né? Enfim, as armadilhas que qualquer pessoa que É, vá crescendo, né, que vá desenvolvendo um trabalho que faça ser reconhecido, ela pode cair, ela tem a tendência a cair se não se cuidar. Então, esse é um a gente vê trabalho muito isso, infelizmente, nesse meio, né? A gente muito, vê muito bastante. mesmo. Que é aquela coisa, primeiramente, eu sempre pergunto, qual é a sua intenção com esse trabalho que você quer desenvolver? Qual é a sua intenção primária? Por que eu falo isso? Porque a questão da troca energética financeira, porque você é um trabalhador e tem que honrar o seu Tem que ter um trabalho. propósito, né? Isso, mas você tem que ter um propósito inicial, Uhum, consequência do seu trabalho. Tem uma travadinha agora, aí travou, voltou. Isso é uma agora consequência voltou. do seu trabalho, não deve ser o objetivo principal do seu trabalho, porque senão fica totalmente desalinhado. Se você está se Uhum, preocupando com essa parte material, aí complica. Porque a claro. tendência mesmo é você se desandar mesmo e, enfim. Por isso que eu tenho um certo receio e estou aguardando Uhum, realmente instruções de como é que eu devo fazer esse curso. Entende? claro, Porque, claro. ai, Jesus, é um Porque eu negócio. acredito que vem algumas pessoas para você, assim, talvez assim, mais assim, por uma curiosidade. Ah, tô curioso, quero saber, né? Quem que é o meu mentor e eu gostaria que você fizesse né? Que fizesse uma arte. Então, aí acaba entrando num âmbito, num aspecto muito superficial. Tem que ter um propósito maior por trás disso, né? Tem que ter. E há casos em que há pessoas que pedem a médium A, médium B, para depois fazer uma comparação, né? Oh, meu Deus. E aí tem casos assim também. Como tem casos de. E se não for o que eu vi? Você me devolve. Aí eu disse, meu filho, eu estou trabalhando há anos com isso, há anos. Uhum, O que eu uhum, faço, uhum. eu tenho certeza do que eu faço. Mas você já entra nessa energia da dúvida. Eu, É, sinceramente, eu não tenho. Eu não tenho agenda aberta para isso, não. Porque a pessoa já chega claro, tá confiando, certo. pelo amor de A pessoa Deus. tem E se que não for o chegar que eu vi? confiando no seu trabalho, né? Ou você confia ou não confia. Na dúvida não É, fica. é. Porque, sinceramente, E me não prejudica tem e por que prejudica cair, né? justamente. E já entra nessa e diz, ah, não. Aí você já está impossibilitando que eu faça uma canalização do mentor. Claro. E há casos em que eu estou fazendo, a coisa está fluindo, aquilo tudo de boa, e de repente dá uma travada mesmo. Aí quando vai ver, a Uhum. pessoa que está num processo bem complicado, e aí atrapalha Exato. aquilo. Porque é uma conexão. Claro, atrapalha mesmo, atrapalha todo o processo ali, processo da canalização. Com certeza. A pessoa tem que estar aberta, tem que confiar e tem que se entregar também, né? Ao que você está fazendo aí no E momento, aí né? hoje o que é que eu faço? Eu faço primeiramente um esboço,
no papel, que até então estava fazendo Uhum. direto, mas eu faço um esboço até para ter portfólio, né? Tem uns esboços aí para mostrar para nós? Pois é, lá vai. E aí eu faço primeiramente o esboço, que eu já garanto a feição, Uhum. mas, Aham. mas sempre tem uma diferençazinha quando eu vou partir para a parte digital. Mas aqui Você faz o esboço, então, em aquarela, né? eu faço em lápis porque é mais rápido. Porque como eu vou Ah, fazer claro, claro. pintura digital, então fica mais fácil para mim fazer o esboço a lápis mesmo. Só um momento. Por exemplo, aqui infelizmente aquela coisa, aqui, vamos ver se dá para focar. Tá dando para ver? Dá para ver sim. Pronto. Essa aqui, esse é o esboço de um ser siriano. Eu não vou Foi lembrar o o nome. que você postou, eu acho, né? Ou Essa não? aqui, ela já tem um tempinho. Essa aqui já Ah, tem tá. alguns É que meses já. apareceu uma última que você fez que não é estranha, era uma siriana também. Linda. Sim, tem, tem. E aqui eu estou fazendo o esboço, porque eu já garanto essa parte principal das características principais do desenho, para depois trabalhar no digital. E aí eu vou trabalhar, eu gosto bastante do realismo, né? Então, o que eu puder fazer para melhorar o desenho, para que ele fique de forma realista, eu tô trabalhando. Eu tenho muito isso também. Às vezes acontece, que é, enfim, como qualquer trabalho que você faz, a tendência é você, com o passar do tempo, melhorar, né? Melhorar Claro. tecnicamente. E aí, no meu caso, às vezes vem aquela vontade de querer mexer um pouquinho em um que já foi entregue, mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho permissão para fazer. Olha. Essa aqui é de Sirius B. Sirius B, essa aqui. Aí, esses esboços, todos eles estão no, no Instagram. Que lindo. Nossa. Mas aí, em cor, eu fiz um primeiro teste. Pronto, quando eu fui fazer o artbook, eu fiz um primeiro teste de impressão, eu fiz nesse formato, só para testar mesmo. E aqui Aham. eu dei algumas das pinturas, pronto, eu fiz em cor. Oh, que Aí lindo. esse ser aqui, uma siriana, uma felina de Sírios, olha aí, haja Nossa, sirianos, né? que especial. Uhum. Esse aqui eu não lembro agora, que faz bastante tempo, São mas tantos, né? tem vários. O artbook, eu vou lançar o volume 1, que vai reunir umas 140 artes para 140, 160, para depois fazer outro volume, porque não tem como colocar tudo no só, porque senão vai ficar muito volumoso. Eu não lembro. Claro, são muitos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei umas informações. Príncipe Zafir, reino de Zapar. Agora, não, ele não diz exatamente onde é que fica, mas ele é um ser aquático, esse aqui. Pronto, aí já vem a experiência Dá de para ver ser. pelas É, aqui, né? Como é que eu não mesmo esqueci até ah, as, as eu, aberturas. eu não sei o nome disso aí também não. Aqui já vem os arquétipos dos caboclos, né? Olha, os caboclos. Caboclos, aqui é Que lindo, nossa. Águia Dourada e aqui Jupan segundo. Aqui é um ser estelar, viu? Esse aqui, por exemplo, ele foi um que se apresentou em duas roupagens. Nessa roupagem, é o brilho, né? Pronto, se apresentou nessa roupagem aqui de indígena e se apresentou também na roupagem da sua origem, seu planeta de origem, que é, deixa eu ver se tem aqui, Plutão. Só que o mentorado dele, o filho dele, eu gosto de usar mais a palavra filho ou filha. O filho dele, ele não tinha consciência, entende, para receber. Então ele escolheu essa roupagem. Porque se fosse na roupagem dele mesmo, eu ia ter era trabalho, porque tinha muito detalhe, umas coisas saindo assim, tinha. Uhum, Muito uhum. bonito, muito bonito. É como se fossem povos indígenas, mas bem diferente mesmo. Claro, claro. Pretos velhos. Oh, O Zé aqui. É pai, nossa, que lindo. pai João de Aruanda e pai João das Almas. Pronto, duas falanges diferentes. Médicos de cura. Pronto, nesse artbook eu só reuni alguns tipos de entidades, de seres, para representar. Então, médicos de cura, e aí tem os médicos de cura de manhante, e agora, como a coisa está mais aberta, eles estão se apresentando mais como médicos também, que não só é um médico de uma falange alemã, né?
mais médicos que trabalham nas naves, que trabalham com, ai meu Deus, qual é o nome da... Agora esqueci. Comandante Santa Esmeralda, por exemplo, né? Então, há Uhum, muitos uhum. médicos que, na verdade, são tripulantes de naves, que são grandes laboratórios, né? Grandes laboratórios. Aqui são guias missionários. São princesas, Missionário. guias missionárias, se chama. São seres, são princesas que trabalham especificamente na corrente indiana do espaço, no Vale do Amanhecer. Então, elas utilizam essa roupagem. Nossa, que lindo. E Aham. aí, elas têm essa roupagem de princesa, e aí também vem a outra roupagem que elas utilizam para acessar os umbrais, que é a roupagem de Amazona. Então, da mesma forma que tem os cavaleiros, que acessam os umbrais, juntamente com os guardiões de Exus e tudo mais, tem elas que trabalham como Amazona, na roupagem de Amazona, de guerreira mesmo. Olha, os Pois é. guerreiros. Olha, esse aqui, pronto. Esse aqui foi um dos primeiros seres que eu fiz que é totalmente diferente do que eu fazia. Esse é um intraterreno. Esse é um ser intraterreno. Ele é lemuriano. Ah, Lemuriano, esse amo. aqui. Lindo, lindo, lindo. Pronto. Deixa eu ler aqui. É um lemuriano da Terra Interna, professor de ética, filosofia e concentração. Na antiga Lemúria, foi um grande sacerdote do templo da filosofia que existia lá, um deles. É um ser muito amoroso e atencioso. Aquelas pessoas que gostariam de melhorar sua concentração podem chamar por ele e terá um grande apoio. Em outra encarnação, ele foi Danhat, um dos que estiveram próximos a Buda. Ele mantém um corpo físico na Terra interna e quando precisou encarnar na fisicalidade, manteve esse corpo numa câmara na Terra interna, assumindo a encarnação e quando esta termina, retorna para o corpo em Agartha. Então ele tem um corpo em criogenia, em estado de criogenia. Essa é uma das características de muitos lemurianos, né? Vários e vários anos no mesmo corpo. Aí vem aquelas, não sei se você viu, uma família lemuriana que eu pintei uns meses atrás aí, que era realmente uma Isso. família. Era príncipe, princesa, rei, rainha e o filho, que era um príncipe. Então todos eles, seres encarnados em Agartha, né? Seres intraterrenos, lemurianos com linhagem élfica. Então é um exemplo. E aqui vem. Então, não vejo a hora da gente ter essa capacidade de manter né, o corpo realmente aí regenerado, tudo nos conformes, né? E aí vem os seres dévicos e elementares. Ó, alguém pediu aqui. Qual que é o nome do lemuriano mesmo? Alguém Ah, pediu tá. aqui. Outra coisa que eu acabei. Mestre teólogo Spry. CO, como é que é? Teólogo. Ceolo. T. T. CO. Teólogo. Com T. Deixa eu escrever aqui. Bota Ah, aí pra aí nós. é outra coisa. Teólogo. Teólogo. Spry. Olha só. Ah, Apareceu teólogo. É teólogo. Foi o teclado, gente. Teólogo. 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 Teólogo, para quem fizer a pergunta aí, então. Vou deixar de novo. Aqui, ó. A já falando, precisa muito trabalhar minha concentração, então é com o teólogo, tá? Pronto. Esse é um dos pontos que eu ia comentar e esqueci. Muitas vezes, quando eu estou fazendo uma pintura que é uma encomenda e aparece um outro ser, que é um caso, por exemplo, um desse, eles vêm para trazer a sua contribuição. Então, como não é uma encomenda, muitos desses seres que eu faço, eles estão disponíveis para pessoas adquirir a pintura e colocar no seu ambiente, no seu espaço. Então, esse é um deles. O outro, por exemplo, que o Derek. Ah, O Derek é quem quer trabalhar, enfim, está muito estressado e tudo mais, quer melhorar e equilibrar o ambiente, é com ele. Com esse bonitão aqui. E, me surgiu uma dúvida aqui. Você já fez o desenho, por exemplo, assim, a arte
você estava fazendo de um ser e aí, de repente, se apresentou outro. Você já entregou, por exemplo, em algum caso, a arte de dois seres para uma pessoa, assim? Ou até mais, não sei, que quiseram se apresentar naquele momento? Ou é a energia trabalhada com apenas uma entidade específica? Hum. E eu sempre informo com antecedência na verificação, tá? Então, na verificação, os seres que se apresentam, eu passo para a pessoa. Claro, claro. Aconteceu de eu fazer uma determinada pintura e, no caso, aparentemente, a pessoa se confundiu, que era uma pintura avatar. A pessoa se Uhum. confundiu achando que aquele avatar era dela, aquela cosmobiografia era dela. Então, quando eu fiz a pintura, veio algumas características, que muitas vezes eu faço a pintura que não tem nada, que tem características que são adicionais ao que vem na Cosmo, entende? Elementos e tudo mais. E no caso dessa, a pessoa se confundiu. Ela vibrou tanto que aquela Cosmo era dela, ela criou um vínculo tão grande que o avatar que eu fiz trouxe elementos que, como se tivesse vínculo com ela realmente. Então era uma determinada pintura que a pessoa era uma chefe de falange. Mas como Uhum. essa pessoa abandonou e acabou desandando, essa outra pessoa, pelo amor que ela teve pela pintura e tudo mais, pela conexão que ela continuou mantendo, criou-se um vínculo, entende? Então, por conta disso, veio elementos na pintura que eu achei que era, inclusive, era erro meu. E tudo. Aí depois é que eu fui entender, eu fiquei assim apavorado. Nossa Senhora, que coisa louca. A pessoa mandou a informação totalmente errada e tudo mais. Aí lá vai eu ter que conversar com o Neva sobre isso, aquela coisa toda. E quando foi ver, na verdade, era um trabalho que estava sendo feito. Ela estava sustentando aquela energia sem saber. E o avatar dela era um outro, totalmente diferente. Então, esse é um dos casos. Tem algumas outras coisas específicas, mas, tipo, apresentar outro ser para a pessoa, além daquele que eu estou fazendo, assim não, porque geralmente eu já passo o que é que tem para o momento. Porque o que pode acontecer é da pessoa verificar mais à frente e surgir outros, porque ela sente que há outros, outros seres próximos a ela. Foi um caso bem recente de uma senhora que eu trouxe alguns e ela sentia que tinha mais coisas, só que naquele momento é aquela coisa. Vai aparecer o que é necessário para aquele seu momento. Mais à frente pode Uhum. aparecer alguma outra coisa, pode um determinado mentor por já ter concluído parte do trabalho com você, se deslocar para auxiliar uma outra pessoa e você recebe enfim, um outro auxílio, pode acontecer isso também, porque tem isso, que as pessoas precisam também, eu já falei sobre isso, se desapegar, que é da ideia de propriedade. Tá? É um trabalho cooperativo. Da mesma forma que você pode se beneficiar com o trabalho, com a energia do seu mentor, quer dizer, o nosso mentor, outra pessoa com amor pode se beneficiar também. Se assim for enfim, do merecimento dela, né? Se tiver Muito, muito conexão, ela vai. importante Por esse ponto isso, de vista. por isso a partir acho que foi do mês passado, foi mês atrasado, os meus mentores me pediram para colocar uma nota de esclarecimento sobre isso. Porque o processo de ascensão está bem mais acelerado, mais pessoas estão vindo e essas pessoas precisam ter contato com essa energia. Então, a quantidade de pessoas que falam comigo no direct, com determinadas experiências, que tiveram inclusive contato com o ser, que não tem nada a ver com ela, aparentemente, mas teve esse contato, é grande assim, entende? Porque esse é o trabalho. Né? O trabalho é muito maior do que a gente mesmo acha que é, ou que é algo para servir somente a gente. Ele é muito maior, é um trabalho de benefício coletivo, desde que a pessoa realmente tenha abertura para isso. Então, Com determinados certeza. seres desses que aparecem, eles vêm com a missão de auxiliar e estão aí à disposição. Então, por exemplo, o teólogo é um deles. Ele está à disposição. Qualquer pessoa pode, mais Claro, especificamente, claro. solicitar. Até porque os seres de luz, eles estão aí para beneficiar a todos, A né? todos. Todo mundo, né? É uma energia coletiva, não exclusivamente para uma pessoa. Claro, ele se apresentou para aquela pessoa, tem uma afinidade com aquela pessoa, mas está aí para beneficiar todo mundo, né? Que Um esteja exemplo. precisando. Melan, quando eu fiz ela, é uma saturniana. O povo amou porque os olhinhos dela é muito fofo. Ela é muito fofa. Melan é essa. Ela, uma saturniana, auxilia no processo educativo, principalmente de crianças.
Ela tem uma nave, ela leva crianças de vários orbes, planetas, e vai estudar cultura universal, várias coisas, vários assuntos. E aí, é interessante que ela, para quem tem filhos em casa, é muito bom pedir o auxílio dela, de melar. Ou para quem tem problema, teve problema na infância e tudo mais, e tem aquela coisa, Cura da criança interior, né? pode pedir o auxílio dela também. Então, é uma das. Essas informações estão no Instagram, dessas pinturas. Claro, claro. Então, tem essas questões também, né? E assim, então, tem vários, tem vários, tem vários, tem vários. E aí, aquela coisa. Muitos Inclusive, anos. algumas dessas que não são encomendas, enfim, essas que não são encomendas, eu coloco lá no site como print digital. Se alguém sentir necessidade, se conectar com alguma pintura que esteja presente Aquela na energia. live, ou que venha assistir essa live depois, pode solicitar que eu possa enviar o print digital, que o print digital é o link do arquivo em alta resolução para fazer o download de forma gratuita. Mas aí, o pessoal que vamos dar prioridade Tá aqui, vamos estar disponível. no live, tá? Vamos saber. Eu vou querer o meu, você sabe, né? A gente já conversou com isso há um tempo atrás. Na hora certa vai vir, né? Paulo, olha só. Oi? Pode falar, pode falar. Eu ia dizer sobre a questão do livro. O livro, eu estou para receber, né? Espero que chegue logo. Estou para receber da É o seu Gráfica. primeiro livro? É o meu primeiro livro. Ou... olha, parabéns, parabéns. Tá quase, então, se materializando aí. A editora já colocou como pré-venda ele. E assim que ele chegar, eu estava pensando, eu pretendo fazer um sorteio de um. Mas aí eu te aviso, de um exemplar. Eu vou fazer o sorteio de um exemplar. Mas eu te aviso, assim que chegar, eu organizo o sorteio dele, tá? O que é que você ia falar? Ótimo. Então, ia falar agora um pouquinho dos cristais, né? Da conexão com os mentores. Você queria mostrar mais alguma coisa aí? Não, pode... Tu vai falar? Então, assim, ó. Do meu ponto de vista, na minha experiência com os cristais, eu selecionei aqui um cristal principal, tá, gente? E alguns auxiliares aqui, tá? Porque como são muitos, uma família cristalina é muito grande. Se eu ficar falando aqui de todos, a gente vai passar muito tempo aqui, né? Eu vou passar muito tempo aqui falando dos cristais, né? Então, fiz uma seleção aqui de alguns. E do principal, né? Que eu acho que é o mais importante, assim, para criar uma conexão com um mentor espiritual, com o eu superior também, tá? Que é a própria selenita. Já ouvi Olha falar. só, linda, uma peça linda aqui de selenita, tá? Então, assim, não precisa nem ir muito longe, cristais raros e bem específicos, às vezes tem cristais que são bem difíceis de encontrar por sua raridade. Selenita é um cristal que permitiu se apresentar para a humanidade, que as pessoas tenham, que a energia dela chegue com mais facilidade às pessoas, tá? Por exemplo, assim, a ametista é outro. Assim como o cristal de quartzo é outro também, tá? O cristal de quartzo é o mais abundante que tem aqui no planeta Terra. Ele tem praticamente, é a mãe dos cristais, né? Tem praticamente, assim, em todos os países do mundo, né? Então, assim, os cristais que permitem se apresentar para a humanidade são os cristais que todos nós estamos precisando mais da energia deles, tá? São os cristais que vieram à superfície do planeta, tá? Para fazer um trabalho conosco aqui na superfície. E agora, existem cristais que eles vão ficar no interior da Terra provavelmente para sempre. Porque esses cristais, o trabalho deles é lá, é no interior da Terra, é ficar trabalhando com essa energia nas profundezas da Terra, tá? E ficar enviando essa energia no core, no núcleo da Terra, tá? Então, esse é o trabalho específico desses cristais. Provavelmente, eles nunca, a energia deles, a consciência deles, não vão deixar que sejam descobertos. Pode-se dizer assim, tá? E agora, existem cristais que estão sendo ativados
e estão sendo preparados energeticamente para que no momento certo alguma pessoa entre em contato, descubra e entre em contato com o seu campo e traga essa informação para a superfície da Terra, né? Porque tem cristais com uma certa frequência que as pessoas precisam estar preparadas para trabalhar com aquela energia, né? Com aquela quantidade de energia. Então, eu separei aqui a selenita, que eu acredito que é o cristal mais importante e fácil de conseguir também, né? A gente consegue encontrar em muitas lojas de cristais, em lojas esotéricas. É um cristal de fácil acesso, né? Oi? Esse eu não tenho, eu tenho que adquirir. Então, já coloca aí a selenita na lista cristalina aí, viu? Porque ela já quer aí fazer um trabalho com você, tá? Porque porque assim, ó, a selenita é linda, olha esse bastão aqui e essa luz aqui que vai reluzindo. Só lembrei do Jedi. Oi? Só lembrei do Jedi. Porque a selenita é assim, né? Olha só como que é o trabalho de atuação dela. Ela é muito versátil, assim, dentro da família cristalina, né? Dentro da cristaloterapia, do trabalho com os cristais. Uma, né, que é o nosso tema principal aqui dessa live, né? Que é a conexão com os mentores, né? Ela vai abrir o campo. Mas para abrir o campo, o que eu faria? Eu trouxe aqui, na realidade, gente, uma trindade, tá? De cristais, que é fácil vocês conseguirem. Muitos de vocês provavelmente já tenham esses 3 cristais, tá? Que olha só, qual que seria a trindade, tá? Dessa conexão com o eu superior e com os mentores. Cristal de quartzo, a ametista e a selenita, tá? Por que eu trouxe essa trindade? Porque olha só, vejam como que é o processo aqui, tá? O cristal de quartzo, ele vai abrir o campo. Ele vai abrir o campo energético para dar entrada, olha que interessante, para dar entrada para as outras energias, para os outros cristais. É como se o cristal de quartzo, ele fosse abrindo os caminhos. Ele vai abrindo todo o campo energético, vai abrindo o caminho, tá? Para os outros cristais entrarem. Porque o cristal de quartzo é como se fosse a energia motriz, a mãe, a energia matriz, ok? De todos os cristais que existem. Então, o cristal de quartzo, gente, ele é importante e necessário em todos os trabalhos energéticos, porque ele vai abrir o campo, tá? Para a entrada de outros seres cristalinos, de outras energias cristalinas específicas, tá? E depois disso, né, a ametista, ela entra com toda essa energia da intuição, tá? De ampliar a intuição e de fazer essa conexão com a espiritualidade. E aí depois entra a selenita, tá? Que a selenita, ela é um cristal com uma energia muito sutil. E aí entra outro aspecto, né? A forma física dos cristais, ela já vai dizer muito sobre eles. É quando a gente olha para uma pessoa, a gente já olha para aquela pessoa, aquela pessoa já vai dizer muito, assim, para nós, né? Então, assim, a selenita, por que eu falo isso? Porque ela é um cristal muito sutil, e isso já se revela no corpo físico da selenita, porque se eu for passar a unha aqui, vai ficar a marca da minha unha, tá? Por isso que ela não pode entrar em contato com água, porque ela pode se deteriorar com o tempo. Ela é muito frágil, a selenita, tá? Ela tem uma energia muito sutil, tanto que a atuação dela é a partir do 7º chakra, tá? E ela faz uma conexão com os chakras transpessoais, acima do 7º chakra. Então, por isso que ela abre os canais mediúnicos para fazer essa conexão com o eu superior e com os mentores. Mas como esse ser cristalino é tão incrível, antes disso, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma varredura e um escaneamento no teu corpo e na sua energia. Porque a inteligência dela, ela vai percorrer por todo o seu corpo e o seu campo energético, né? Fazendo o escaneamento do que precisa ser liberado e desbloqueado, tá? Ela vai fazer um desbloqueio, vai abrir, vai limpar sutilmente todos os chakras,
tá? E vai abrindo também tanto o canal dos chakras, o canal dos meridianos, tá? E também o canal mediúnico. Olha só, por exemplo, essa aqui é um bastão. A selenita, ela se apresenta em diversas formas. Essa aqui é um bastão natural de selenita. Se a gente for olhar para um bastão natural de selenita, a gente já consegue obter muitas informações. Mesmo uma pessoa assim que talvez não saiba nada sobre as propriedades energéticas da selenita, se essa pessoa tem uma abertura e uma sensibilidade, tá, uma intuição e uma mediunidade desenvolvida, mais aberta, ela vai olhar para essa selenita, né? E ela vai já receber algumas características e informações desse cristal. Por ele ser num formato na vertical, a gente já pode analisar que ele vai estar, é um cristal que ele vai estar alinhando, né? Se colocar ele aqui, ele vai alinhar os nossos chakras e a nossa conexão com o eu superior, com os mentores. Então, a selenita, ela é ótima, ótima para tanto para abrir a sensibilidade e o canal mediúnico para abrir essa conexão com os mentores, e ela também faz o processo de elevar a nossa vibração sutilmente, porque ela vai estar atuando nos chakras superiores, acima do 7º chakra, tá? Então ela vai fazer a nossa energia, a nossa vibração subir, porque para, né, Karen, porque para se conectar com os mentores, a nossa vibração precisa estar elevada, Precisa. né, para conseguir elevar a nossa vibração até eles. Justamente. Então esse. Eles já reduziram bastante, muitos deles, né? Já reduziram bastante para conseguirem se aproximar dessa aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então o trabalho claro, justamente, com certeza. porque senão fica difícil a ajuda. É um trabalho conjunto, né? Então, é isso. A selenita, ela faz esse processo de equalização. Equalização das frequências, das nossas frequências e da frequência dos mentores que querem chegar e que querem se apresentar. Seja no trabalho espiritual que for feito, tá? Então, seria assim, essa trindade, né? Eu posso fazer uma analogia até com cartas de tarô, né? A gente vai tirando. Tira uma carta, tira outra carta. E aí, a partir, por exemplo, de três cartas, a gente já vai criar como se fosse uma história. A gente já vai... uma vai conectando com a outra vai ligando com a outra, né? E aí a gente vai obtendo mais informações. A gente entra no mesmo processo aqui, fazendo essa analogia com os cristais, a mesma coisa. A gente vai lá, abre o campo com o cristal de quartzo transparente, recebe a energia do quartzo, né? Depois, entra aí com a ametista, para abrir aqui conexão das habilidades psíquicas, intuição, clarividência, telepatia, né? E a conexão com a espiritualidade, com os mentores. E aí entra com mais uma informação, com mais um pacote de energia, entra com mais energia, que é a própria selenita. E aí ela vai finalizar e vai fazer essa equalização energética. E aí, quando vão se apresentando as entidades, pode ir entrando com cristais bem específicos a partir desses que eu já apresentei. Por exemplo, se apresentou Arcanjo Miguel, entra com a selenita, e a selenita vai criar um vínculo, uma afinidade maior com o Arcanjo Miguel. Se apresentou um lemuriano, aí entra com o cristal lemuriano, e os cristais lemurianos vão criar uma afinidade e um vínculo muito maior com os lemurianos. E aí, sucessivamente, né? Então, cada cristal, né, como eu havia falado antes, eles vão interagir com diferentes seres e com diferentes egrégoras espirituais também. É interessante isso aí que tu falou, sabe por quê? Agora, tu falando, eu lembrei de uma situação que era, eu fiz uma pintura, entreguei uma moça de Portugal, e aí nessa pintura eu fiz a pintura de uma médica de cura, e essa médica de cura, ela tinha um cordão com um pingentezinho pendurado no pescoço, né?
E aí, dias antes, ela tinha recebido de uma amiga dela um colar muito parecido com esse, né? Um colar muito parecido com esse. E aí depois eu recebi a informação que era para ela ficar utilizando esse pingente, eu não lembro agora que pedra era, mas que cristal era. Mas esse para utilizar esse pingente no dia a dia, porque ela estaria energizando esse pingente. Seria como se fosse uma ponte da energia, uma assinatura da energia dela para trabalhar, auxiliar no campo dela, que ela estava passando por alguns processos bem complicados. E aí eu achei muito interessante essa sincronicidade, porque tem muitos seres que se apresentam com cristais, né? Cristais na testa, seja um colar, mas muitos, esses últimos que eu pintei, inclusive, utilizam um cristal na testa para ampliar a questão da telepatia e tudo mais. Então tem essas questões também. Achei muito interessante o trabalho dos cristais. E eu lembrei também da questão dos lemurianos, das bibliotecas de Agartha. Muitas bibliotecas são cristais. As informações são guardadas em cristais. Não se utilizam livros físicos, eles utilizam todo o banco de dados, são armazenados nos cristais, nas consciências cristalinas, que inclusive muitas naves, a tecnologia de dobra e tudo mais, são cristais também. Nossa, eu estava pensando, olha, eu estava pensando isso justamente hoje, eu estava numa reflexão, né? Como as naves utilizam a tecnologia cristalina, justamente. Como muitos seres, né, no nosso vasto universo utilizam a tecnologia cristalina e desde as antigas civilizações, né, que estiveram aqui, né? Lemúria, Atlântida, né? Então a utilização deles dos cristais é muito, muito antiga, né? E você falou, eu só queria fazer um link agora que você falou, da biblioteca, né? Que os cristais, realmente, muito bom você ter trazido essa informação, porque realmente os cristais, acho que deu uma travada, voltou? Tá ouvindo aí? Aqui tá normal, tá normal. Tá, deu uma travadinha para mim aqui, mas já voltou. Realmente, os cristais, eles são, gente, bibliotecas vivas de informação. Aqui tem a caixa, os registros acásticos de tudo o que já aconteceu. Principalmente aqui, vamos trazendo aqui a energia do quartzo, né? Esse mestre aqui do cristal de quartzo. Porque, gente, os cristais, eles estão com a gente aqui na Terra, fazendo parte de todo o processo de transformação de todas as eras, de todas as transformações que o nosso planeta passou desde o início. Então, eles estão aqui nesse amparo, nesse trabalho, desde o início do surgimento desse planeta. Então, vejam o quanto de informação os cristais, eles reteram até hoje. Porque imagine, existem cristais gigantes, enormes, tá? Que estão nas profundezas da Terra. São os cristais mestres, os guardiões. Tá? Isso é algo que eu ensino em um dos módulos da minha formação, né? Na parte dos cristais mestres. Existem os cristais guardiões da Terra, que são gigantes, tá? Como se fossem avatares, né? Eles têm, assim, eles possuem 2 metros de altura para cima, pesam toneladas. Foram descobertos apenas alguns desses, tá? E eu acredito que existem muitos ainda nas profundezas da Terra, porque imagina o alcance energético desses cristais gigantes é inimaginável. Se um cristal desse aqui, né, eu tô segurando aqui, eu já tô com muita energia, que é um cristal relativamente pequeno, imagina um cristal gigante desses que tá ali. Então, assim, por isso que eles são essas bibliotecas de informação de tudo que já aconteceu no planeta Terra, né? Porque eles estiveram ali recebendo toda essa informação, todas essas transformações, todas essas mudanças, todas essas eras de civilizações, antigas civilizações que passaram pelo nosso planeta. Enquanto o planeta passava por todas essas mudanças e transformações, eles iam passando por essas transformações também. E eles iam retendo tudo que aconteceu ao longo dessas eras no nosso planeta, né? Então, eles são bibliotecas de informações, né? Dos registros acásticos, tanto da Terra, quanto de fora da Terra também. Se a gente quiser pegar um cristal e começar a acessar isso, é possível, não só do planeta, não só de fora do planeta, mas sobre
nós mesmos e sobre o próprio cristal, a própria entidade cristalina que existe dentro de cada cristal. Então, Tudo conectado, pessoal, tudo conectado. Está tudo muito conectado, Tá, né? tanto que tantas explicações que você trouxe aí tem tudo a ver com a questão da pintura mesmo, né? A questão do objetivo, porque realmente são ferramentas também, né? Atuam como ferramentas de expansão mesmo, de expansão, a gente está relembrando, né? Está relembrando, são chaves que nos foram entregues para serem ativadas em determinados momentos. Então, tanto a questão aí dos cristais, você é expert nos cristais, não vou aprofundar nesse campo, como a questão da própria pintura mesmo, da retratação dos seres dos mentores. São chaves. Você recebe determinada chave, por exemplo, você recebe o nome do mentor, você está recebendo uma chave. É uma das chaves das portas das suas heranças transcendentais, heranças cósmicas e tudo mais. E aí vem a pintura para complementar. E aí vem a sua própria conexão e, vamos dizer, aí a mensagem subliminar que há naquela imagem. Porque também tem isso. Há coisas que você só vai perceber mais à frente. Tem coisas que ficam como se estivesse às cegas, porque realmente é uma questão de percepção. Percepção. Exatamente, né? A gente é porque, dependendo do trabalho no qual a gente está fazendo, assim, é muita informação que vem, né? Então, às vezes, tanto nós, né, quanto as pessoas que estão recebendo essa energia, dessa cura, dessa medicina, né, seja dos cristais, seja através da arte, elas vão assimilando aos poucos. Às vezes não é na hora, não é momentâneo, né, que ela vai assimilar tudo que foi dito ou tudo que foi retratado, né? É algo que vai acontecendo de a pessoa assimilar tudo que foi recebido, né? E ir conectando com eventos do dia a dia, e aí vem as sincronicidades, né? E aí ela vai ampliando a percepção dela e ela vai assimilando tudo isso no decorrer dos dias, Isso. né? E aí entra a própria questão da comunicação com os mentores. Tá, você está ali com a pintura, você se conecta com a pintura, você faz uma pergunta, você tem uma determinada questão. A gente tem a tendência a querer uma resposta imediata e da nossa forma, do nosso jeito. Só que eles trabalham de formas diversas. Então, aí vem a questão das sincronicidades. Você tem uma pergunta para determinada questão e quando vai ver, você acabou de receber ou recebeu nos dias seguintes ou horas seguintes, passando na TV, viu na rua, viu em determinada imagem, viu na natureza algum sinal. Então, são formas de... Ou na própria intuição, ou teve um sonho. E para quem tem uma mediunidade mais aflorada, mais desenvolvida, teve alguma, enfim, uma projeção, enfim. As possibilidades são diversas. Eles vão utilizar de acordo com a capacidade que você tem para aquele momento. O que é que está desbloqueado para você naquele momento, né? O que é que você tem que pode propiciar essa melhor comunicação. Então tem isso nesse processo. Eles se comunicam. Agora, olha só, você entrou nessa parte da comunicação, né? Eu até peguei aqui uma água marinha, tá? E uma amazonita, que são cristais que favorecem muito a conexão aí, ó, para você e para todas as pessoas também que querem expressar, né? No seu caso, você está expressando a arte, você está expressando o que você é, você está expressando o que faz parte da sua alma e do que faz parte da alma de outra pessoa. Então, tanto a água marinha, né, quanto a amazonita, elas vão estar facilitando esse processo de expressar, né? E você estava falando que eles se comunicam de diferentes formas. Ontem mesmo, eu estava assistindo... Você assistiu Star Trek? Eu amo, eu fiquei triste porque já acabou. Tu assistiu o último que eles lançaram agora? A última temporada? Eu acabei de assistir ontem, cara. Ontem eu acabei de assistir a última. E assim, eu não sabia que tinham lançado, eu vi assim, e foi assim uma maratona. Eu amo. E a última, assim, ó, gente, vou ter que dar um spoiler porque a gente tá nesse assunto aqui, tá? Veio a calhar. Mas assim, cara, é tanta conexão esse Star Trek, é tanta canalização, assim, esse último, assim, ó, impressionante. Gente, assim, ó, um dos melhores, assim, disparadas. Quem não conhece, vão e assistam, porque vocês, assim, vão ter vários blocos, vão receber vários blocos.
É desde assim, ó, é muito antigo, desde 1970, 80, sei lá, cara. Só que os de hoje, assim, é muito mais, tem todos os efeitos especiais, assim, tal. Isso. E Avançadíssimo aí a já, né? própria, aproveitando a insígnia do Star Trek, Aham. ela foi uma inspiração, foi por meio de canalização, tá? Entregue pela Federação Galáctica. Então aquela insígnia que é utilizada no Star Trek é a insígnia utilizada, baseada na insígnia utilizada pela Federação Galáctica. Nossa, Então, foi um presente para a humanidade aquilo ali. E eu fiquei feliz com sensacional. essa. Exato, exato, gratidão. É, assim, ó, exato, um presente para a humanidade. Sensacional, sensacional. E o último episódio, eles. E acabou bem naquela parte, porque vai continuar, né? Da Incrível. comunicação que a gente estava falando com aquela outra civilização que estavam se comunicando através de códigos numéricos, e aí eles tinham que decodificar tudo assim, ó. Incrível, Quando eu sensacional. Muito vi aquela nave, gente, quem não assistiu, assista. Aquela nave, ela diz muito de como é as naves da Federação, de muitas civilizações. A gente tem a ideia de uma nave extremamente sofisticada no sentido de designer, cheio de detalhes, como a gente vê em vários filmes, animes e tudo mais. Mas muitas dessas civilizações, elas têm uma tecnologia tão avançada que aparentemente é muito simples. Então a parte externa é muito simples. Então aquela navezinha, aquele transporte que aparece para levar eles, que é somente um objeto oval prateado, né? Ela diz muito das naves da Federação, que é aquilo ali, simplesmente aquilo ali. Aquele círculo, aquele disco, aquela coisa oval, aquele cone, que é simplesmente uma peça só de forma homogênea, sem detalhes. Porque é uma tecnologia muito avançada, mas é na área interna dela. Achei muito massa aquilo ali. Nossa, eu estou agora fazendo os desenhos do curso que Neva vai lançar, que é tipologia extraterrestre. E aí ela está trazendo seres de várias civilizações. Aí eles vêm, se apresentam, aí falam sobre sua cultura, dá detalhes da cultura, convida a Neva, ela vê o ambiente, enfim, várias coisas, inclusive a questão dos transportes, da aparência e tudo mais, essa questão. E aí eu estou tendo que desenhar tudo isso. Então, é uma das coisas que eu prestei bastante atenção, que é a questão das naves. São muito semelhantes, assim, aparentemente são muito simples. A gente gosta, adora um detalhe, adora uma coisinha aqui, tipo Star Wars, né? Cheio de detalhes, tem degrauzinhos, tem linhas, tem não sei o quê. E aí vem essas naves que têm esse formato mais simplificado, mas são de altíssima tecnologia, assim, fora do... certeza, né? É como se eles passassem uma mensagem, olha, vocês terráqueos, vocês já complicam demais. O menos é mais. Simplifiquem mais as coisas. Justamente. Menos é mais. Deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma coisa aqui. Não consigo. São muitos blocos, pessoal. Então, as canalizações, elas acontecem de várias formas, tá? Então, o cinema aí é um grande canal, contribui bastante. Claro, tudo precisa de filtro, a gente tem que filtrar, né? Tem que saber filtrar o que nos beneficia, o que nos serve, do que realmente não contribui para a nossa caminhada. Isso é muito importante. Muito bom, né? bom. O filtro, porque tem muita informação. E se for... E hoje a gente tem um poder, digamos assim, de escolha. Então você pode muito bem trocar de canal, ou se não for a questão do canal, trocar de programa mesmo. Por exemplo, vou escolher assistir Star Trek. Beleza, no momento que eu tiver, na hora que eu me sentir bem e aquilo que eu quero. Hoje a gente tem essa possibilidade que a internet entregou. Antes não tinha. Era o que passava naquela hora, se virasse para assistir, e era aquilo. Era entregue dessa forma. Você não tinha muita escolha, não. A escolha que você tinha era assistir ou não assistir. Ligar ou desligar. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? Pensa aí, o que é complicado, aí vem outra questão. A ansiedade. Né? Entra aí já a questão da ansiedade, aí vem a questão da espera da pintura, e aí no sentido das séries vem a espera do próximo episódio. Meu Deus do céu. A gente quer receber logo o pacote completo para tirar de letra de uma vez, né? O que era impossível anteriormente, poucos anos atrás.
Então, Aham, uhum. enfim, a gente tira aprendizado de tudo. É possível se Com aprender certeza. de várias formas. É só a questão da percepção mesmo, perceber. E fizeram alguma Pessoal, pergunta? Não? alguém pediu aqui, o Jonathan, deixa eu ver aqui. É, existe algum cristal para o desbloqueio? Desbloqueio que eu digo é porque não consigo identificar uma comunicação, seja consciente ou inconsciente através dos sonhos, e nem lembro dos meus sonhos. Olha, se for uma questão assim de bloqueio em algum tipo de, qualquer tipo de comunicação, olha só, água marinha, tá? Vai estar trabalhando aqui, chakra laríngeo. E agora, sonhos, lembrar dos sonhos. O melhor cristal, tá? Nesse aspecto é a própria ametista, tá? A ametista, ela vai ajudar. Você coloca uma peça de ametista embaixo do travesseiro para ficar mais em contato com você, com o seu campo. E ela vai auxiliar você a lembrar dos sonhos, tá? E também vai te ajudar a ter uma ótima noite de sono aí também, tá? Bem reparador. Então, eu recomendaria esses dois cristais aí. Então, acredito que por hoje seria isso, né? É. Conversamos Tem bastante muito aí. assunto. Vou Estamos deixar chegando, aí, a gente nossa, vai... o tempo, né? Voou. Estamos há quase 2 horas aqui na live. Nossa, passou muito rápido. Duas Passou horas. muito. Da próxima vez, o Na pessoal verdade, sugere um tema específico, se for o caso, e a gente organiza. Porque isso, com certeza. tem muita coisa, Tem né? muita coisa, né? E assim, é, seja a primeira de muitas lives, aí que a gente possa fazer juntos, né? Adorei, assim, tê-lo, você aqui na minha página, né? Agradeço Para demais. fazer esse assunto aí, todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho, né? E agradecemos muito aí a sua presença aí, como eu falei, que seja a primeira de muitas lives aí. Você gostaria de deixar alguma mensagem final, falar alguma coisa assim do seu trabalho que você está para, enfim, né, desenvolver a partir de agora? Alguma mensagem final aí para o pessoal? E primeiramente, pessoal, quero agradecer, né? Eu agradeço a você, Cláudio, pelo convite, né? Assim, eu fiquei surpreso Uhum, porque assim, eu já acompanhava o seu perfil, sua página, as fotos, uma coisa mais linda do que a outra, uma composição de cristais, que aí entra a questão da arte, né? A composição, a questão visual é incrível, maravilhosa assim, já acompanhava. E aí vem a questão do convite. Eu fiquei uhum, extremamente feliz. Eu já estava numa sintonia de buscar algumas pessoas específicas para fazer algumas lives, porque até então uhum, eu tinha parado com as lives devido à demanda, né? Eu estava, como eu disse, uhum, final de uhum. faculdade, TCC, e aí vem a questão das entregas, e, enfim, Você tem várias que dar uma certa coisas. prioridade, né? É. Aí agora eu estou vendo assim a questão de voltar com as lives, né? E eu ultimamente estou entrando em live de forma surpresa, né? Não está dando Uhum, muito certo, uhum. vou marcar, enfim. Então a primeira coisa é essa, eu quero agradecer pela oportunidade e realmente que venham outras, tá? Venham outras, tem muito assunto mesmo, tem muita coisa para destrinchar disso aí, né? Uhum, E a uhum, segunda uhum. é agradecer ao pessoal mesmo que estão presentes, que ficou até agora com a gente aí com quase 2 horas de live. E aí eu convido também para conhecer a página, né? O próprio perfil. Uhum. Há muita Quer coisa anotar ali. aqui para o pessoal? Quer anotar aí para o pessoal? Eu vou colocar, disponibilizar na live, né? Mas eu acho que eu vou É, colocar. Bom, você não, você, como já tem na descrição já do. tem, né? E você vai É, salvar esse vídeo, né? Vai compartilhar, isso eu vai vou para o salvar Instagram aqui. no. Alguém inclusive, Pronto. pediu aí que a live vai ficar salva, Sim, tá? E aí eu já marco você e aí para o quem não pessoal ir pode lá. assistir, pode compartilhar para outras pessoas para assistir também, tá? E Exatamente, tem muito exatamente. assunto. E aquela coisa, eu estou disponível na medida do possível aí para responder alguma coisa. O pessoal costuma me mandar mensagem no direct do Instagram. Eu vou responder na Uhum. medida do possível e do que eu posso também auxiliar, tá, pessoal? E é isso. Eu acredito que no momento é isso mesmo. Só agradecer, só agradecer. E é isso, gente. E aproveitando o momento também, né, para lembrá-los e para convidá-los também que em abril, tá? Daqui menos de um mês, nos dias 9 e 10, eu vou estar abrindo mais uma turma, tá, de Crystal Healing, iniciação à jornada cristalina, tá? Será uma turma